Amém, amados? Oh, aleluia. Queridos, noite quente, né? Disseram, pastor, olha, nós temos um grau no ar-condicionado, tá gelando mais do que lá na Antártida. Esse meu irmão não refletiu, olha. Menezes disse, tá quente, pastor, mas vai melhorar, né? Que maravilha, queridos. Amados, queria que você me acompanhasse hoje numa leitura que está lá no livro de João, Evangelho de João. Vamos caminhar no capítulo 7. E a palavra do Senhor, queridos, vai dizer o seguinte: depois desses fatos, Jesus decidiu ficar na Galileia, pois não queria mais passar pela Judeia, porque os judeus pretendiam lhe matar. Se você pensa que a vida de Jesus era um mar de rosa, era moleza, tinha moleza não, queridos. A parada era quente. A Bíblia diz, depois destas coisas, é que o versículo inicia. Que coisas, França? No capítulo anterior tinha dado uma confusão terrível. Um monte de judeus ali quebraram tudo, fizeram uma bagunça, queriam acertar Jesus. Foi uma confusão muito grande. Os discípulos se desviaram. Às vezes alguém diz, mas o irmão, a fulana, se desviou. Mas se desviaram lá com Jesus, a galera que andava com ele, comendo e bebendo, vazaram, quanto mais no dia de hoje. Apesar de que Jesus vai dizer, olha, se eles foram é porque eles não eram nossos. Eles estavam conosco, mas eles não eram dos nossos. Então tinha tido uma confusão muito grande. Os judeus ali armaram uma confusão e era judeu, a galera do judeu da direita contra a galera do judeu da esquerda, quebraram tudo. Foi muita peia ali. E Jesus ficou assim, com uma galera muito reduzida. E ele olhou para os apóstolos ali, eles disse, vocês também não querem vazar? E Pedro disse, mas mestre, para onde nós iremos, se só tu tens a vida eterna? Então eles ficaram. E aí virou a página, nós estamos agora no capítulo 7, quando a Bíblia diz que depois dessas coisas, que foi o que aconteceu lá, o quebra-quebra, Jesus decidiu ficar na Galileia, porque na Judéia, os judeus queriam matar Jesus. E foram os judeus que sobraram daquela briga, daquela... eu imagino uns com olho inchado, outros com um pedaço de madeira. Era aquela confusão. E a gente pensa que isso é coisa de barraco de bairro, de periferia de Manaus. Não, lá 2000 anos atrás a galera já estava desse jeito lá. Uma bagunça grande. Então Jesus ficou em casa, né, na Galileia, não retorna para a Judéia e ele não vai mais retornar para a Judéia, queridos. Ele sabia que ali Judéia já era tempo passado para ele. Ele fica na Galileia. E quando ele está na Galileia, ele vai enfrentar outro problema. A galera da casa dele aí já são os parentes mesmo. Irmão, eu imagino que os primos, a parentada toda de Jesus mesmo de sangue, estava lá. Se reuniram, fizeram lá aquela reunião tradicional, né? E chamaram ele e disse, rapaz, é melhor tu vazar, porque esse negócio da tua pregação aí é perigosa. Nós soubemos aí que já deu confusão lá para um lado e aqui tá complicado de tu ficar, é melhor tu ir embora daqui. Os irmãos de Jesus, queridos. E você vai lembrar, disse, rapaz, eu pensei que a minha vida era mole. Tem um amigo meu que no dia que ele aceitou Jesus, o pai dele deu um tapa na cara dele. Disse, rapaz, eu sabia que tem vergonha a família.
Ainda bem que ele já está na glória, né? Para não se desviar mais. E aí ele sofreu uma lição de moral muito grande do pai dele. Isso não acontece nos dias de hoje apenas não, queridos. Lá, 2000 anos atrás, a galera queria chaves. Rapaz, devolve a chave da casa porque o negócio aqui tá pegando. E outra coisa, se tu quer realmente seguir esse teu ministério, tu tem que voltar para a Judeia. Será que eles gostavam de Jesus? Volta para a Judeia, porque lá tu vai fazer os milagres, a galera vai te reconhecer, mas aqui não dá. E Jesus vai dizer para eles o seguinte: Jesus era o mais velho ali, no caso. Jesus, o mais velho da casa. E Jesus vai dizer: olha, não é chegado ainda a minha hora. E talvez ali, esse não é chegado ainda a minha hora, a galera não entendeu muito bem. Ficou assim meio confuso. Mas tomaram como se fosse a palavra de um irmão mais velho. Então, a Bíblia diz que estava se aproximando a época da festa dos tabernáculos. Estava se aproximando a época da festa dos tabernáculos. A festa estava começando. Aí você imagina uma cidade pequena. Hoje é uma cidade pequena. Para a época era uma cidade grande. Mas vinham pessoas de toda parte de Israel para aquela festa ali. O cara do interior não tem muita coisa para ele fazer, ele se alegra quando tem uma festa. Ele fica animado, olha, vai ter festa, ele já começa a se preparar, os preparativos, até chegar à festa, os preparativos já são muito melhor do que a própria festa dita. E então, Jesus ele vai analisar essa questão. Os irmãos de Jesus vão ali questionar por que ele não sobe para se revelar, olha, eu sou o Cristo. E Jesus disse: não, vocês não entendem nada, vocês não entenderam nada. Ainda não é o meu tempo, não é chegada a minha hora. Para vocês o tempo é todo. Para vocês, tranquilo, vocês têm todo o tempo. Inclusive, se quiserem subir até Jerusalém, sem problema, eu vou ficar por aqui. E os irmãos de Jesus subiram. Agora, era uma perseguição muito grande, imagina. Os judeus, que eram o pessoal da igreja, querendo matar Jesus. Um tempo desse houve uma confusão aí numas igrejas e foi uma quebradeira terrível. Eu fico imaginando como é que seria. Os irmãos brigaram, pastor, e foi uma confusão grande, quebraram o templo. Foi uma bagunça terrível. Os irmãos entraram em confusão. Houve uma quebradeira muito grande aí num templo aí. E foi briga, meus irmãos. Por causa de cargo, dirigente. O cara disse que era dirigente, o outro disse que para ser dirigente ele tinha que ter um paletó mais bonito do que o outro. E o outro ficou estressado e a coisa foi feia e foi muita confusão. Terminou que parece que fecharam lá o local, tiraram os dois, afastaram, mandaram outro dirigente para lá. Então a coisa não era fácil. Na época de Jesus não dava refresco. Não tinha como ele estar. Vou descansar um pouquinho aqui porque passei o dia todo dando caminhada, dando pernada. Não tinha Uber naquela época, não tinha nada disso não. Era na pernada mesmo. E se você quiser entender melhor, esses dias eu estava caminhando aí no interior, passando assim num beiradão. E a gente tocava com o pé assim na areia. Meu amigo, só faltava ficar o couro do pé lá na areia, de tão quente. Agora imagina isso aí há 2000 anos atrás. Sapato não era lá essas coisas, não tinha muita tecnologia. Era na pernada mesmo. Não tinha pra onde acabou correr. Ah, vou pegar aqui uma lancha que vai... Que lancha? Não tem essa, queridos. Jesus não descansava. Então a galera vazou para a festa dos tabernáculos. Jesus, ele não quis participar da festa do tabernáculo. A festa do tabernáculo era uma tradição na época. Mas Jesus preferiu se abster da festa do tabernáculo. Aqui em Manaus, de vez em quando, aí parece que tem a festa. Esses dias eu vi uma jovem falando sobre a festa
do tabernáculo. Ela estava muito animada. Eu disse, você vai para a festa do tabernáculo? Ela disse, vou para a festa do tabernáculo. A gente está fazendo todos os preparativos. Mas Jesus não foi, queridos, para a festa do tabernáculo. Aquela seria a última festa dos tabernáculos. Ele preferiu ficar quieto. Não frequentar. O que era a festa dos tabernáculos? Elas representavam a saída do povo do Egito, que ficaram ali peregrinando 40 anos. E eles tinham as cabanas, então eles faziam a festa das cabanas. E durante esse período da festa, eles faziam aquela... lavavam as escadas do templo. Eu imagino igual o povo lá da Bahia lavam a escada da igreja. Fazem lá nas igrejas, eles dão uma lavada, escovam tudo lá e fazem lá aquele cerimonial. Isso representava a rocha que foi ferida por Moisés quando ela jorrou água. E na frente do templo eles colocavam lá umas luzes, faziam lá um caqueado muito grande, representando a cortina de fogo, a coluna de fogo que conduziu aquele povo no deserto por muito tempo. E Jesus estava entre essa situação. Os irmãos vazaram e ele ficou lá, tranquilo, né? A Bíblia diz que em seguida Jesus ele resolveu subir até o templo em Jerusalém. E a festa rolando lá, o caldo rolando grosso, Jesus entrou num local e passou a ensinar os sacerdotes. Eu imagino aquela confusão, aquele tumulto, né? Lembrando que os judeus queriam matar o Senhor. Os judeus estavam na cola, a Bíblia diz que querendo matar ele. Pense numa situação dessa. Pense numa lombra dessa acontecendo aqui no Brasil. E se deixar, a coisa estica mesmo. Se deixar, o cara diz, mas eu sou cristão, eu não sou violento. Rapaz, se não haver a força da lei ali, tinham muitas igrejas aí, pelo menos no sul, que já tinham se acabado na peia, porque o caldo é grosso, né? A briga por poder, o lance da política, e uma série de coisas que vão fazendo com que essas igrejas entrem com problemas. O coração do homem, ele é perverso, queridos. Ele não consegue sossegar com pouca coisa, ele é um coração perverso. Então a briga por poder, por uma série de coisas aí, leva o homem a entrar nessas situações. Então Jesus entra e vai para uma sala onde estão lá os judeus e ele passa a ensinar os judeus. Provavelmente, durante esse período, alguém passa um WhatsApp lá para o sacerdote, o sacerdote recebe, diz, olha, o homem está aqui em cima, pregando, e os judeus estão gostando. Eles manda lá os guardas, manda a polícia lá para segurar ele. E aí fecharam o cerco lá e Jesus continuou a pregar. Passou um pouco, os policiais desceram. Ele disse, o que aconteceu? Cadê o homem? Ele disse, não, o homem lá não está pregando nada de errado não, o que o homem está pregando é certo. A gente nunca ouviu um homem pregar com tanta autoridade como aquele que está lá pregando. Os sacerdotes aí deram uns tapas nos soldados, bateram, foi aquela outra confusão. A gente mandou vocês trazer eles aqui. Ele aqui. Porventura vocês também são discípulos dele? E aí começou uma outra confusão entre os sacerdotes, outra quebradeira ali já entre os judeus, porque tinham judeus que concordavam com os ensinamentos de Jesus. Outros judeus não concordavam com os ensinamentos de Jesus. E eram esses outros judeus que entraram em confusão novamente e foi feia, queridos. O caldo não ficou fraco, não. Foi muita confusão.
A Bíblia diz que Jesus ali se ocultou dos judeus, porque também não era chegado ainda o seu momento. Mas essa também seria uma das últimas vezes que Jesus ia entrar naquele templo. E no dia do encerramento da festa, que é aquele dia mais esperado, que o pessoal vão fazer o bingo. Vai ter o bingo, vai ter ali vão sacrificar ali o boi, alguém vai pegar o boi, era o dia da animação. Jesus resolve aparecer lá ao lado do bingo. Ele afasta lá o globo e faz uma oração. E ele convoca aquelas pessoas a virem até ele. E ele vai falar uma frase muito importante. Ele diz: aquele que crê em mim, rios de água vivas fluirão do seu interior. E a Bíblia diz que houve ali um aquebrantamento muito grande, queridos. Aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. A gente resolveu falar hoje sobre esse João 7, para a gente sentir um pouco de como era vida de evangelho, como era o evangelho do Senhor, assim, falando a grosso modo, na nossa linguagem mesmo popular, para a gente entender como era a lógica naquela época. Não tinha tempo bom, era só pedrada. Ninguém chegava e dizia: mestre, eu vim aqui trazer para o senhor aqui um ar-condicionado para o senhor melhorar de vida. Mestre, tá aqui, eu vim trazer para o senhor aqui algo para melhorar aqui. Não tinha isso, era só bomba que aparecia lá. Mestre, tem um caboclo aí que tá com uma pedra aí querendo acertar a casa e querendo quebrar. O outro tá endemoniado. E durante o Senhor tá ali naquele templo ensinando os judeus, a Bíblia diz que um homem chamado, ele vai aparecer aí, ele aparece lá no capítulo 3 de João, ele aparece lá. E ele vai voltar a aparecer aí no 7. Nicodemos era um dos sacerdotes, o cara do Sinédrio. Ele se acovarda um pouco, né? Quando ele viu aquela situação toda. Mas mesmo assim ele diz: olha, nós não podemos condenar um homem por ele ensinar. Não é essa a nossa tradição. Precisamos ouvir. E aí o sumo sacerdote vai lá e já dá uma dura no Gamaliel. Imagino também que ele vai lá e dá umas tapas no Gamaliel e diz: olha, Gamaliel, tu é um deles. Eu estou sabendo que tu andas tendo conversa escondida com ele. E outra coisa, tu é um galileu também. Abre os teus olhos que nós estamos de olho em ti. E Gamaliel provavelmente já se retira de cena, porque ele não vê muita perspectiva para ele avançar ali. Ele era também um galileu. E um cidadão lá vai dizer para Jesus: olha, esse camarada está endemoniado. Porque Jesus disse para eles: olha, vocês querem me matar. E o judeu deu um de João sem braço e disse: mas quem é que quer te matar aqui? Tu está endemoniado? Jesus disse: olha, vocês querem me matar porque os meus apóstolos, os meus discípulos, eles comeram dos cereais no sábado, e vocês entendem que isso é uma transgressão do sábado, mas eis aqui quem é maior do que o sábado. E ali começa uma outra confusão. Então, queridos, não tinha tempo bom ali não, era só pedrada. Só pedrada. Se muitas vezes a gente já sai de casa pensando, cara, porque hoje o cara tá meio Nutella, o crente hoje ele tá meio Nutella, qualquer coisa ofende ele. Ah, eu fui ali, o cara me humilhou, eu fui ali, o cara bateu a porta na minha cara. Tá nessa agora, o crente tá virando meio fragilizado, sabe? Ele não entende o que é sofrimento, queridos. Ele virou um crente Nutella porque um dia, talvez, ele visitou algum templo e o cara disse para ele: olha, você, como as irmãs leram aqui, né, agora?
Você é um vencedor, você vai conquistar isso, conquistar aquilo. E aí ele botou na cabeça dele: poxa, então eu sou um vencedor mesmo. Nós, de fato, somos vencedores em Cristo Jesus. Fora dele, queridos, não tem vitória. Você chega com um microfone e faz uma entrevista com os camaradas: eu sou vitorioso, pastor. E qual foi a tua batalha? Não, ainda não enfrentei uma batalha não, pastor, graças a Deus. Mas não tem vitória se não tiver uma batalha. Só vai ter vitória quando a gente passa por uma batalha. Aí sim vai ter. Pastor, passei no vale da sombra da morte, olha, mas aqui estou, firme e forte. É assim que funciona. Esse lance do cara dizer: eu posso, eu sou o espelho do Senhor. Tu não é espelho de nada, meu irmão. Está equivocado. Tu pode até ser ali o reflexo do espelho, mas tu não significa absolutamente nada. Deus vai estar contigo? Vai, se tu estiver com Ele. Não adianta eu sou o espelho que... O problema, sabe, queridos, é que a gente gosta de ouvir coisa boa. Aliás, todo mundo gosta. Mas você não pode deixar que essa coisa, que aparentemente seja boa, ela cresça na tua cabeça. Olha, um dia desse eu estava assistindo ali com os pequenos o desenho da bruxa, do desenho do espelho, falar espelho. Enquanto o espelho mentia para a velhinha, a bruxa estava alegre. No dia que o espelho ficou invocado e resolveu falar a verdade, ela disse que tem uma mulher mais bonita do que eu aqui. Eles têm, senhora. A senhora é muito feia, tem gente mais bonita do que a senhora e é a Branca de Neve. A velhinha tocou fogo no negócio lá no palácio, quebrou o espelho, matou o cocheiro, tocou o terror lá no negócio. E disse: vai matar a Branca de Neve. Tem gente que não gosta de ouvir verdade, querido. Ele gosta de ouvir mentira. O cara vai no ouvido dele, conta uma mentira, ele... ah, é verdade, eu sou o cara e tal. Não é nada, mano. Não funciona. Então a gente precisa ouvir essas verdades e entender como funciona. França, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se for só tu, é arriscado te esborrachar todinho. Quando Saul disse: meu jovem, tu vai matar esse cara como? Vai fazer vergonha pra gente? Ele disse: meu rei, eu tô acostumado a matar urso e leão na tapa. Enquanto mais um gigante desse aí fracassado. E Saul ainda colocou aquela armadura no Davi para ver se Davi não morria tão feio. Davi nem saiu do lugar, tão pesado. Tira isso aqui que tá me atrapalhando. Eu vou, não é com armadura, eu vou na força do Senhor. É assim que eu vou derrubar ele. Então, quando alguém disser: tu é um vencedor, mas em Cristo, aí você pode dizer: olha, hoje eu vou para tal lugar resolver uma parada e vou vencer, porque Cristo, ele vai adiante de mim. Aí funciona. Cristo vai adiante de mim. Ele pagou um preço alto por mim. Ah, pastor, mas Cristo, ele me ama, apesar de toda... Ele ama, eu sei que ele ama. Ele ama. Mas se ele fosse usar as mesmas palavras que tu tá usando aí, talvez ele diria: tu não vale nada, mas eu gosto de você. Você já ouviu esse hino por aí? Eu acho que tu já ouviu, né? Tu não vale nada, mas eu gosto de você. Aí a pessoa ia se despertar, né? Realmente eu não pisei na bola. Foram os nossos descendentes que crucificaram Jesus, queridos. Foram os nossos descendentes que traíram o Senhor. Então, o homem, ele não tem como querer se justificar diante de Deus: eu sou o cara. Não, não é nada. Isso depende da misericórdia de Cristo. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor. Então, quando eu consigo me colocar diante do Senhor ali, quando eu consigo ali
me humilhar diante do Senhor, aí o Senhor vai nos exaltar, querido. Quando nós conseguirmos nos humilharmos diante do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor vai nos exaltar. Ah, pastor, mas eu já sou tão humilhada, eu já sou tão humilhado. Não, aí é outro problema. Tu é humilhado, isso é outro problema. A Bíblia não fala que tu vai deixar de ser humilhado. Não é isso, que alguém vai te humilhar, isso é outro problema. A Bíblia diz que quando nós nos humilharmos, é diferente. Aí nós seremos mais que vencedores, queridos. Pelo amor que está em Cristo Jesus. Evangelho, eu costumo dizer, não é fácil, queridos. Não existe evangelho de fácil. Vou te dar um livro, 10 passos para o sucesso. Aí o caboclo gasta uma grana e diz, olha, agora sim, agora eu vou. Não tem 10 passos para o sucesso. 3 degraus para a vida eterna. Não tem 3 degraus para a vida eterna. Essas fórmulas mágicas que a galera distribui, pode esquecer, queridos. Não existe isso. O que existe é você e Deus ali. Senhor, até aqui eu caminhei dessa forma. Mas agora eu queria mudar, Senhor. Eu quero caminhar de uma forma diferente contigo. Eu entendi, Senhor. Até aqui eu lutei com minhas próprias forças e não consegui absolutamente nada. Mas agora eu quero, Senhor. Eu quero que o Senhor entregar aqui esse meu suor, essa minha lágrima. Quero que o Senhor receba e vou deixar a minha vida por tua conta. Aí as coisas vão começar a mudar, queridos. Quero que o Senhor carregue, Senhor, esse meu fardo que eu não aguento mais. Já lutei demais. Achei que eu ia conseguir sozinha, mas eu não consegui. Aí quando a gente diz, Senhor, resolve aí essas minhas besteiras, aí o Senhor vai dizer, agora vem cá com o papai que vou resolver para você. Agora sim, vai ter solução. Mas enquanto nós queremos resolvermos com a nossa força, a gente não vai conseguir, queridos. Evangelho é um milagre. Ah, sim, é difícil. Quem pode se converter? Jesus vai falar lá no capítulo anterior, lá no 6, no 5, 6. Lá ele vai dizer, naquela confusão lá ele vai dizer. Ele pergunta, vocês também não querem ir? Mestre, para onde nós iremos? Evangelho não é fácil, não é difícil. Evangelho é um milagre, queridos. Se nós não nascermos novamente da água e do Espírito, não tem evangelho, queridos. Precisamos nascer de novo. Que Deus nos abençoe, nos guarde, que você possa meditar, ler em casa. Pastor, vou pegar isso aqui, vou ler. Vou dar uma trabalhada nisso aqui, quero ver se eu consigo absorver mais coisas para a minha vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar em nome do Senhor Jesus, queridos.